Olá, sejam muito bem-vindos ao Roarantes Tarô. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho com as notificações. Hoje, finalzinho do mês de maio, a gente vai fazer uma leitura que vai servir tanto para agora quanto para o momento que você encontrar esse vídeo. Então, vamos lá, começar com o tarô. Vamos ver que mensagem que vem. Lembrando que a energia circula, então a mensagem ela vai estar conectada com o momento que você chegar até ela. A primeira carta que virou, a gente tem o príncipe, que também é o pajem de paus. Mais uma, vem, eram duas grudadinhas. A rainha de paus, estamos na energia de ação, de fogo. E nosso rei de paus, dobrar a família de paus. Embaixo do deck a gente vem com o 2 de ouros. Então, o que que... Ah, desculpa. Aqui, pra vocês verem as cartas, né? Senão... A ancoragem veio o 2 de ouros, falando aí da gente precisar equilibrar os pratinhos, né? Muitas vezes a gente tem muita coisa para fazer, o nosso tempo é um só e é o mesmo para todo mundo. Então a gente precisa aprender a arte de administrar, principalmente administrar o nosso tempo, para que a gente possa dar conta de todas as áreas que são importantes para nós, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação de não ter tempo suficiente, porque a gente acaba colocando o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia em coisas que não são tão importantes assim para nossa essência. Que às vezes não faz sentido pra gente, mas na nossa cabeça a gente fica com a ideia que a gente precisa cumprir determinados compromissos, determinadas tarefas que muitas vezes nem fazem sentido mais pra gente, né? Mas a gente tá ali equilibrando. Então, o que esse mês ele traz, né? Vou deixar a ancoragem aqui do ladinho. E aí, como é que a gente começa? A gente começa numa crescente. Interessante que veio toda a energia de fogo, a carta de paus, ela representa esse elemento fogo, que é o elemento da ação, de eu colocar as coisas em movimento. E aí veio na mesa a família de paus. Paus representa o elemento fogo, o elemento da ação. Então, claro, né, para eu conseguir equilibrar tudo isso aqui, eu preciso de energia, eu preciso de ação. E aí foi interessante que qual a sequência que veio? Veio primeiro o príncipe de paus, ou valete, que representa o iniciante, não tá focando muito bem, acho que aqui fica melhor. O início, né? O pajem, ele é um aprendiz, então ele tá iniciando nessa jornada, dessa caminhada, né? Dessa busca. Então, o que que aqui pode trazer? Que você esteja querendo iniciar um projeto, ou já deu o início ao projeto, mas ainda tá no comecinho. E aí, o que que é importante, lembrando desse cavaleiro aqui? Que a gente começa e existe um tempo para as coisas acontecerem. Mas a gente precisa colocar nossa energia em primeiro lugar, a gente precisa dar o primeiro passo, fazer essa ação do movimento, mas lembrando que a gente está aprendendo, é um caminho. E esse caminho, seja o que quer que você esteja aí em mente de ou aprimorar ou de iniciar, é um caminho que ele tem uma abertura muito positiva. Por quê? Porque a gente vem na sequência com a rainha de paus. Então a rainha de paus ela vai representar essa energia feminina, receber, o ter a intuição, né? A rainha de paus, ela traz essa figura da intuição, de saber o que quer, de colocar a energia no lugar certo, não ficar só fazendo por fazer ou fazendo sem estratégia. A rainha de paus, ela tem essa consciência de quem ela é e do que precisa ser feito, do momento da espera e de colocar a intuição a serviço disso tudo. E na sequência a gente vem com o rei de paus, que é a energia masculina, de novo, independente da tua orientação. Todos nós, independente da forma que a gente nasceu, a gente traz essas duas energias. Vai ter um pouquinho de desequilíbrio, ou mais para o feminino, ou mais para o masculino, e a gente transita nessas polaridades, porque tem momentos que eu vou precisar ficar mais introspectiva, para justamente trazer esse foco, o que é importante para mim, qual as ferramentas que eu tenho, como que eu lido com tudo isso, como é que eu nutro essa vontade, esse projeto para que ele possa ganhar vida. Isso é energia feminina. E na masculina eu venho para ação, eu traço uma estratégia, um plano de ação, o como eu vou fazer e eu coloco essa força de ação no mundo. Você vê que tá muito bonito aqui. Começo com um aprendizado, com uma vontade,
eu sigo aquela minha intuição e eu realizo, eu junto as minhas forças para colocar no mundo aquilo que é importante para mim, né? Então, vem aí pedindo muito forte essa ação. Você precisa colocar em movimento aquilo que você precisa, que você quer fazer. Muitas vezes para isso a gente vai precisar equilibrar aí os nossos pratinhos da vida, para que a gente possa dar conta. E num primeiro momento pode ser pesado, mas quando a gente tem clareza do que a gente quer de verdade pra gente, a gente começa a organizar para ver o que eu preciso, quais são os meus compromissos, o que eu tô fazendo que eu posso de repente diminuir o ritmo, o que eu não posso deixar de lado, e assim a gente vai organizando. E aí, interessante que embaixo, né, eu levantei o 2 de ouros, veio o As de Copas, falando aí dessa realização emocional, porque a gente é um conjunto, né? Então, não adianta eu fazer, mas também não estar emocionalmente bem, não estar me sentindo em paz, em equilíbrio, eu chegar na minha casa com os problemas do trabalho. Eu preciso também olhar para as minhas emoções, para como eu me sinto, para que eu possa colocar minha verdade no mundo. E aí esse As de Copas vem falando aí dessa possibilidade de me nutrir, de eu receber toda essa alegria, toda essa realização, e estar em paz comigo mesmo. E aí vamos ver com o baralho cigano o que pode estar ainda aí também circulando em maio. Vamos deixar pular uma. Opa, já pulou. Carta da Torre veio primeiro, falando aí de um possível isolamento. Você pode estar passando num momento que você esteja já recolhido ou que você esteja precisando se recolher um pouco para prestar atenção em você, ouvir a sua voz, para que você possa entender como equilibrar todas essas áreas, tudo isso que você já tem, mas a gente só consegue trazer essa atenção quando a gente para, quando a gente olha de cima, né? A torre no baralho cigano, ela tem um significado bem diferente da torre no tarô. Então, a torre aqui no baralho cigano, ela fala disso, dessa necessidade de eu me isolar um pouco para ter uma visão de um ponto de vista mais alto, para a gente olhar o panorama, todo o cenário. Quando eu subo numa torre, eu tenho aquela visão de cima para baixo. Então, é importante, de tempos em tempos, a gente fazer essa parada para poder ter um olhar mais abrangente de tudo que está acontecendo, entender a situação. Rainha de Paus ali, que observa, que tem essa postura, né? Sai fazendo, ela sabe o lugar dela e ela para perceber todo o cenário. E aí, sim, com isso desenhado, você pega essa força do Rei de Paus e coloca o seu projeto no mundo. E aí, pra gente fechar, vamos tirar aqui uma mensagem das fadas, vamos ver o que vem. Opa, essa que pulou na minha mão. Energia de vida, olha que carta linda. E olha como é que ela harmoniza com todas as outras que já vieram. Então diz assim, energia de vida. A fada do sol traz muita vida e energia para você. Ela te lembra de brilhar. A sua luz revela algo que dissipa as sombras. E ela está presente sempre que você precisar. Então eu finalizo aqui, desejando que todos vocês possam aí iniciar os projetos, realizar os seus projetos, que esse finalzinho de maio dê início a coisas grandiosas e muito valorosas nas suas vidas. Fica aqui o meu beijo com muito carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.